Olá, amados. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nesse vídeo de hoje, estarei relatando brevemente sobre uma parte do meu testemunho e espero que possa edificar sua vida. No final do ano de 2018, eu estava sofrendo novamente de depressão e não estava entendendo o motivo pela qual eu perdi toda a esperança de viver. Nada preenchia o vazio da minha alma, nada alegrava o meu coração. Casamento, filhos, carro, casa, joias, roupas, nada me fazia me sentir alegre, sentir a vida. E essa enfermidade afetou-me de uma forma muito forte, que me levou a uma tristeza infinita. Depressão, gente, é uma doença invisível, mas que aparece claramente os sintomas com as reações que as pessoas não entendem. Eu cheguei num nível tão profundo de depressão que pensava em me matar, gente. Eu orava pedindo a Deus para Ele me levar, para Ele tirar a minha vida. Eu não queria destruir a filha da minha filha Ana Clara. Eu não queria destruir a vida do meu esposo, Bernhard. Para eles, eu fingia que estava bem, mas algumas vezes eles percebiam que eu não estava nada bem, devido aos sintomas da doença. Eu não via mais graça na vida, a esperança desapareceu. E a força e a energia acabaram, gente. Eu mudei totalmente a pessoa que eu era. Eu sempre fui muito alegre, brincalhona, cheia de energia, disposta para tudo, muito trabalhadeira. Eu comecei simplesmente a sobreviver e não mais a viver. O vazio profundo do meu coração, uma desilusão infinita, me fez me sentir como um inseto, gente, uma viva morta. E esse estado que eu estava me entristecia muito. Essa depressão tirou meu chão, porque foi algo que eu já tinha passado antes e não esperava que voltasse novamente. Eu pensava que já estava totalmente curada, mas não estava. Mas na realidade, eu admito que quando eu me separei, eu entrei em depressão, não me cuidei. E acabei escondendo essa depressão dentro de mim, dentro da minha alma. O interessante é que eu não sentia a vida, mas em nenhum momento eu deixei de acreditar em Deus. Eu não perdi a minha fé nele e a paz estava de uma forma tão linda comigo, gente. Eu não perdi a paz de Deus e a sua presença é que me fez suportar a fase de depressão, que eu chamo fase de deserto. Eu acreditava que Deus iria me curar. Só que a cura só veio no tempo dele e não de imediato. Mas ele me curou, gente. Eu procurei ajuda médica. Fui para uma clínica de recuperação, mas não quis tomar remédio. E ir fazer uma terapia na época. Foram passando os meses e no período da minha oração jejum, eu buscava a cura, mas a cura não estava acontecendo, só piorando. Mesmo com toda a fé que eu tinha, gente, eu não via a cura. Mas mesmo assim, todos os dias, continuei buscando a Deus em adoração e oração. Tinha dias, meses,
que a minha adoração era glórias a Deus. Não conseguia orar e nem tampouco cantar. Mas Deus nunca me deixou só. Em todos os momentos da minha vida, Ele sempre estava comigo, segurando nas minhas mãos ou me levando no colo. Foi aí que eu escrevi a música Na Tua Presença. Deus tem o controle de todas as coisas. Nunca é tarde para que Deus opere, para que Deus cure e para que Deus restaure a nossa vida, a nossa história. Ele é fiel, gente. Eu conheço a Deus não por ouvi-lo, mas pelas experiências que eu tenho passado com Ele na minha vida. Deus é lindo demais. Você só conhece a Deus quando você tem as suas próprias experiências com Ele. Amados, muitos de vocês conheceram o meu projeto infantil e a minha firma Lilian Cake Design. O projeto Create Kids You surgiu após a minha separação. Eu não só me ajudei e me dediquei com todo o meu coração às crianças e os jovens, com todos os talentos que Deus me deu, como projetos de aula de dança, aula de canto, artesanatos, desfile de modas e por aí afora, gente. Se vocês entrarem no meu site www.lilianamon.de, você poderá ver alguns eventos que eu fiz com as crianças e alguns dos meus trabalhos de confeiteira na época. Eu tentei de várias maneiras prosseguir com esse projeto que financiei durante 7 anos sozinha, gente. Sempre na dependência de pessoas para me ajudar. Muitas vezes a ajuda não era o suficiente e eu me cansei. Fiquei cansada, fiquei muito cansada, mas mesmo assim prossegui a fazer o que eu entendi que Deus colocou no meu coração para fazer, independentemente de pessoas ou de instituições que não reconheceram ou não quiseram reconhecer, eu não sei, Deus na minha vida, Deus no meu ministério. Gente, não tive o incentivo que eu precisava para continuar, mas tudo bem. Paralelo ao meu projeto, eu tinha a minha firma e essa firma financiava esse projeto infantil. E eu troquei essa firma 3 vezes de nome. Primeiro era Sublime Sabor, Lilian Criação e o último foi Lilian Cake Design. Então eu fui fazer o curso de confeiteira para poder abrir minha firma. Eu achava que eu nunca iria conseguir porque as provas escritas todas em alemães era muito difícil, gente. Eu orei tanto a Deus que pela misericórdia dele, ele me deu a vitória. Quando a senhora da escola me ligou e me falou que eu tinha conseguido passar, gente, eu pulei de alegria. E eu falei assim, agora ninguém vai me parar. Só que eu esqueci que quem não pode parar é o Senhor Jesus. Eu poderia ter parado sim, como eu parei, mas Jesus, na minha vida, é que não pode parar, gente. Parar de brilhar, parar de crescer. Comecei a procurar um lugar para fazer os bolos. Bati em várias portas, todas estavam fechadas. Foi quando eu comecei a sentir muitas dores nas colunas, ao ponto de não conseguir me mover direito. Eram muitas dores, gente, e foi por um bom período. Descobri que tinha hérnia de disco e as dores não passavam, ia se alastrando para o braço até a ponta dos dedos, gente. Tive que fechar a firma e parar com os eventos com as crianças por causa dessa enfermidade. Fiquei muito triste, muito frustrada, muito decepcionada, não ter conseguido realizar o meu sonho. Mas eu também aqui tenho que dizer algo para você.
Os meus sonhos, eles podem ser sempre frustrados, mas os planos de Deus não. Então entrei num estado de depressão profunda, gente. Depressão, gente, do meu próprio orgulho, eu precisava ser trabalhada por Deus, gente. Depressão por causa da minha altivez, que ainda tinha raízes no meu coração, que Deus precisava ir lá no fundo, lá no profundo e arrancar pela raiz. Foi o que eu pedi a Deus e Ele começou a agir do jeito e da maneira dele. Eu não entendia nada. Muitas vezes a gente ora a Deus e pede algo. Depois a gente esquece o que pediu. E assim foi o meu caso, gente. Eu esqueci o que eu pedi a Deus. Eu pedi a Deus assim: Senhor, muda meu coração, retira as raízes do orgulho, da soberba, da altivez. Me dê um coração de adoradora, me veste com veste de humildade, veste de pureza, veste de adoradora, me dá um coração de adoradora, um coração quebrantado, um coração contrito. Era assim que eu orava pedindo a Deus, gente. E por eu ser cristã, não aceitava tomar remédio para a depressão. Eu ia à igreja, cantava, mas mesmo assim estava passando por um período difícil. Mas Deus nunca me desamparou, me sustentando e me dando força para sempre continuar. Ele passou por esse deserto de depressão junto comigo. Eu não estava só. Foi uma fase muito difícil para mim. Recém-casada, não queria destruir o meu casamento devido aos sintomas da depressão, que são oscilações de humor, dores corporais, tristeza profunda e outros sintomas mais. Os dias iam passando, semanas e meses. Eu ia para os pés de Deus orar, chorava muito, pedindo por vida, por alegria, e dizia: Deus, hoje eu estou levantando com a sua vida. Deus, hoje eu estou levantando com a sua alegria. Eu comecei a mudar a minha oração. Não pedia mais a Deus para me levar, para tirar minha vida. Eu pedi agora a vida dele em mim. A vida dele sendo formada em mim. E tinha dias de recaídas muito fortes, aonde eu só conseguia, embaixo do chuveiro, orar assim: glórias a Deus. Essa era a minha oração, essa era a minha adoração. A palavra de Deus estava muito forte no meu coração. Quando Abraão esperou a promessa, glorificando a Deus, e era assim que eu fazia também. Passou alguns meses e eu só agradecia. Para mim foi difícil entregar o meu projeto infantil. Para mim foi difícil fechar firma. Muitas clientes minhas, eu acho que ficaram um pouquinho chateadas. Elas não estavam entendendo nada, gente. Então decidi entregar tudo a Deus. O meu CD, o meu projeto infantil, a minha firma, a minha família, eu todinha me entreguei ao Senhor de corpo, alma e espírito, a Deus. E fiz um clamor a Deus como eu nunca tinha feito. Em lágrimas eu disse: Deus, eu estou sem vida mesmo. O que adianta eu ficar depressiva por as coisas não acontecerem? Deus, se eu morrer, eu não vou poder te adorar mais com os talentos que o Senhor próprio me deu. Deus, se achei mais uma vez graça aos teus olhos, me dê novamente uma chance para me te adorar. Como diz o Senhor deu a Sansão, a Davi: Deus, eu te entrego tudo. Eu te entrego todo o meu coração e decido a partir de hoje a viver para ti, somente para ti.
É o Senhor que tem que estar na frente de tudo, dando as ordens e dizendo o que fazer. Eu sou filha, mas quero ser serva de excelência também. A partir daí, minhas orações diárias eram: Deus, não mais eu que vivo, mas Jesus Cristo vive em mim. Aleluias. As pessoas não me entendiam. Amados, só quem passa por uma depressão é que sabe. Depressão é uma doença invisível. A doença da alma. Meu coração chorava para alguém me entender, para alguém me ouvir. Muitas vezes as minhas reações eram muito brutal, eu acredito. Mas eu estava doente, eu estava depressiva. Mas nesse momento não encontrei apoio das pessoas, somente de Deus e segundo do meu esposo, que tentou de várias formas me ajudar. Quando me via pensativa, ele me perguntava: Lília, você está bem? Eu falava: não, amor, tá tudo bem. Eu não queria ser peso para ele, eu não estava nada bem. Deus batalha as nossas causas e Deus ganha as nossas causas. Aleluia. Ele é Deus e não precisa de pessoas para completar os seus próprios planos que Ele já determinou lá no mundo espiritual, na vida de alguém. Ele já tinha determinado o perfeito plano para a minha vida. Eu só estava passando pelo processo de transformação, de lapidação. Como as pessoas não conseguiam me entender, eu entendi mais tarde que poderia estar sendo o próprio Deus que estava endurecendo o coração do homem para trabalhar o meu coração endurecido. Eu não queria ser um peso para ninguém. Então eu me afastei de todos e fui buscar Deus com mais intensidade na minha casa. Saí da minha última consagração, onde eu louvava, e fui ser visitante em uma igreja alemã. E lá meu esposo se sentia também bem. Os cultos eram em alemão e ele se sentia melhor nessa igreja. E no início eu ia arrastada, gente, para a igreja. Eu nunca fiz isso. Eu não tinha mais aquela alegria, aquele entusiasmo para ir para a igreja como eu tinha. Eu chegava no culto, eu só chorava. Mas aos poucos, gente, quanto mais eu ia, quanto mais eu buscava e buscava a Deus, Deus foi me curando, me restaurando e me ensinando. E Ele levantou uma irmã em Cristo chamada Jane, que começou a orar por mim, pela minha vida. E Deus revelou a ela que não era para mim orar embaixo do chuveiro, gente. Deus revela, tá? Mas reservar um lugar de adoração dentro da minha casa. Realmente, nesse período, eu só estava orando embaixo do chuveiro, dando glórias a Deus. Eu confesso. Obedeci e reservei um lugar de oração no meu quarto. E ali eu orava a Deus todos os dias, com força ou sem força. E Deus começou a agir na minha vida. Aleluia. Eu sabia que Deus poderia me curar desde o início, mas Ele também criou os médicos para nos ajudar. A depressão que eu estava passando era uma depressão que já estava escondida há anos dentro de mim, gente. A frustração da firma não ter funcionado e o meu projeto só foi mais uma gotinha para a depressão explodir novamente, gente. E eu fui buscar ajuda médica, sim, por causa da depressão. E eu também nessa época sofria de controle hormonais. E eu fui também buscar um médico por isso. Eu precisava ser ouvida e eu precisava falar. E eu fui também visitar um terapeuta.
E um profissional na área, ele sabe lidar com o depressivo, mas os nossos amigos, eles não entendem. Meus amigos não me entendiam. Eles achavam que agora eu estava casada, com marido, tinha trabalho, carro. Mas eles não sabiam que eu estava infeliz devido à depressão. Eu entendi mais tarde que a verdadeira alegria é o próprio Deus, gente. Essas coisas podem nos satisfazer por um tempo, mas só quem preenche o homem por completo é Deus. É sempre, sempre será Deus, gente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu amo esse Deus. Mesmo com todos esses sintomas, eu continuei a estudar minhas músicas. Eu também tenho um testemunho do meu CD, testemunho de adoração, que eu conto a minha vida. Testemunho de adoração é a história da minha vida, que foi gravado com muita dificuldade. Ok, voltei a compor e aos pouquinhos ia caminhando de passo a passo. Tinha dia que eu orava como leão, mas tinha dias que não saía nenhuma palavra da minha boca. Era só tristeza, choro e vontade de morrer. Foi um longo processo, gente. E eu lembrava que a Bíblia diz: em tudo dê graças. E era o que eu fazia. Eu dava graças a Deus. Com muito custo, consegui fazer um projeto com uma amiga chamada Lúcia, que foi o Bazar Brasil Esperança. Mas eu não consegui fazer com excelência como eu fazia antes. E isso me entristeceu, gente. O bazar não foi como eu esperava. E também nesse ano, em fevereiro, uma amiga me convidou para fazer um projeto com as crianças no período de evangelização em Marienplatz, no centro de Munique. E ela me chamou várias vezes. Eu não aceitei, gente, o convite, porque eu não me achava preparada. Eu ainda estava passando por um processo de cura, um processo de depressão muito forte. Mas teve um dia que eu decidi ir à noite no culto. E quem estava pregando, para minha surpresa, era o pastor Daniel, que foi ressuscitado através de uma evangelização com o pastor Bonk na África. Eu já tinha assistido o testemunho dele há 19 anos atrás. E eu relato na minha biografia o que aconteceu na época. Depois do culto, pedi para o pastor orar por mim. Contei um pouco da minha história e marcamos para me voltar sábado às 10 horas para fazermos aconselhamentos. Cheguei lá por volta de 9h30, deu 10 horas e nada do pastor. 10h30 também não. Minha amiga ligou para ele falou: estou a caminho. Eu, muito calma, continuei a esperar. E veio a palavra de Deus no meu coração, naquela passagem que uma mulher está conversando com Jesus e ela falou assim para Jesus, ela respondeu a Jesus assim, que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Eu entendi que era para mim ficar calma e esperar. Eu coloquei aquilo no meu coração e falei assim: eu não vou sair daqui sem a minha bênção, Deus. Eu vou esperar com paciência. E fiquei esperando. Ele chegou por volta de 11h15. Conversamos muito, gente. Ele disse: Lilian, essa depressão é uma depressão inútil. Inútil? Gente, eu não entendi nada. Depressão inútil? Eu lá chorando, desesperada. Ele fala que é inútil? Eu vim entender isso depois, gente. Mas olha, só o carinho, só o tempo que aquele pastor perdeu comigo, gente, de 2 horas, já foi o início
por um grande passo para a cura. Ele pediu para me enviar os meus dados para ele, que ele ia continuar uma campanha comigo através do WhatsApp. Ele orou por mim, ele intercedeu por mim. Esse momento foi o início do processo para a minha recuperação. Para a honra e glória do Senhor Deus, Deus não permitiu eu tirar minha vida, gente. Deus não permitiu eu desistir do meu chamado. O chamado que Ele tinha colocado no meu coração, já lá no mundo espiritual. Deus mostrou o poder dele na minha fraqueza. Ainda estou passando por um período hormonal muito forte. Ainda tenho dores nos braços, que eu sei que em nome de Jesus eu vou ser totalmente curada disso, gente. Mas, gente, a vontade de morrer passou. Estou sentindo a vida novamente. Eu consigo sorrir. Voltei a brincar novamente. A minha energia voltou. Voltei a ser uma pessoa ativa, como sempre fui. Voltei a sonhar os sonhos de Deus. Porque os meus eu entreguei a Ele. Eu entendi que os sonhos de Deus são maiores que os meus, que os sonhos de Deus são melhores que os meus. Tudo que passei não foi por acaso. Deus não é um Deus de acaso. Deus é Deus de realizações para a sua glória e para o seu louvor. Ele é Deus. Eu sou apenas sua serva. Ele é Pai, eu sou apenas a sua filha. Ele é Rei, eu sou apenas sua princesa. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o meu louvor, de toda a minha adoração. Deus me ensinou o que é a verdadeira alegria. Deus mostrou aonde a encontrá-la nele mesmo, gente. E eu descobri que Ele é a minha alegria. Ele me deu uma nova vida. Ele me deu uma nova esperança. Ele me deu uma nova identidade, gente. Aleluias. Eu glorifico o nome do nosso Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele está fazendo no momento e por tudo que Ele irá fazer ainda. A minha história ainda não acabou aqui. Aleluias. E voltando, durante toda essa história, de tanto eu orar e falar para Deus que eu não queria morrer e enterrar os talentos que Ele me deu, sem eu passar para essa geração, foi quando, dentro do meu coração, foi ressaltando ideias de como voltar a trabalhar paralelamente ao meu chamado de cantora gospel no meu ministério, o projeto e a firma Lilian Cake Design. Eu louvo a Deus por tudo que Ele permitiu passar com Ele, porque Ele fez me tornar-me totalmente dependente dEle, e não de homens, e não de bens materiais, e seja o que for. Deus é Deus e sabe de todas as coisas. Eu sou apaixonada por esse Deus, gente. Sei que minha história não acabou aqui. Esse só foi mais um pequeno testemunho da grandeza de Deus na minha vida. Eu mereci a morte, gente, mas Ele me deu novamente a vida. Importa que eu diminua e Ele cresça daqui em diante. Não mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus é que tem que brilhar através de mim. Aleluias, é Ele. Desertos, amados, não foi criados para os filhos de Deus morrerem nele, mas para sermos trabalhados, para que Deus possa completar a boa obra dele em nossas vidas. É no deserto que Deus trabalha no coração endurecido dos homens. É no deserto que nós nos aproximamos
para mais perto de Deus. Mas também é no deserto que nascem os sonhos de Deus. Mas também é no deserto que aprendemos a morrer para nós mesmos e viver para Cristo. É no deserto que nos tornamos mais humildes, simples e livres de nós mesmos. Encontramos o descanso em Deus. Amados, eu aprendi a descansar no deserto e esperar Deus agir ao meu favor. Essa depressão, para mim, foi o último estágio, como um final da lapidação de um diamante. Para o diamante exalar luz em toda a sua faceta, precisa ser cortado e lapidado e bem polido. E quando ele passa por todo esse processo, ele está pronto para refletir os raios de luzes. É Jesus que tem que brilhar em mim. É Jesus. Eu vejo essa depressão como uma águia que quando chega na sua velhice por volta dos seus 40 anos, precisa ser renovada, senão ela morre. Ela precisa passar por um processo de dores, de sofrimento. Mas quando fica pronta, sai para o famoso voo da renovação, certo da vitória, para viver a vida de Deus, em Deus e para Deus. É assim que eu me vejo, amados. Eu vejo também essa depressão como um processo de uma largata para se tornar a borboleta mais linda. Ela precisa ser formada dentro do casulo por um período de tempo e na escuridão. Mas quando ela passa por esse processo todo de metamorfose, sai para dar o seu voo, o seu lindo voo para a glória de Deus Pai que a criou com propósito. Meu ministério, amado, é para a glória de Deus. Eu oro como Moisés. Se o Senhor não for comigo, não me deixe ir. Não me deixe soltar das suas vestes, Deus. É assim que eu oro, amados. Essa é a minha oração diária. Eu não conhecia o meu fim, amados, mas Deus já conhecia. Antes de eu vir para essa terra, antes de eu nascer, Deus já tinha escrito minha história com as suas próprias mãos. A minha história é bem parecida com a mulher samaritana, com a história de Davi, de José. Deus me tirou da minha parentela lá do Brasil e me trouxe para essa terra chamada Alemanha para me fazer a diferença nela. Ele era comigo o tempo todo. Os planos de Deus, nós só entendemos quando eles são realizados em nossas vidas. Quando eles ficam prontos para a sua glória e para o seu louvor. Com suas mãos de poder, é Ele que abre as portas e que fecha as portas. Ele é que manifesta o seu poder nas minhas fraquezas e exala o seu bom perfume. Ele que brilha como um diamante e Ele é que voa como uma águia sobre as nações e dá o voo da vitória, salvando, restaurando, curando aqueles que precisam. Ele que sai do casulo como uma borboleta mais linda para alegrar a sua criação. É Ele que se torna a pedra principal de esquina que os construtores desprezaram. Tudo é dele, para Ele e feito para Ele, por Ele. Ele abençoa quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus, amados. Eu que vivo, eu repito,
mas Cristo vive em mim. Eu só sou um instrumento nas mãos de Deus, amados. O homem não pode receber coisa alguma se não for dada por Deus. As coisas que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram e que não entraram no coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. E eu amo a Deus, amado. Eu amo Jesus. Eu sempre amei a Deus, mesmo não merecendo, mesmo errando, mas eu sempre amei a Deus e amo a Deus, o meu Deus. Te amo, Deus. Hoje, amado, eu sou grata por tudo que Deus fez, está fazendo e irá fazer na minha vida. A vontade dele, amados, é sempre boa, perfeita e agradável. Antes dele ter me chamado para adorá-lo, ele já conhecia minha história. Minha vida nunca foi uma surpresa para Deus, não. Desde que nasci, amados, ele já conhecia todos os meus caminhos, meus altos, meus baixos caminhos, meus pecados impuros, mais sujos. Deus conhecia todas as coisas e é Ele que escreve a história das nossas vidas. Mas somos nós que decidimos deixá-lo escrever para a sua glória ou não. Passei por uma fase de depressão para entender o depressivo. Só quando a gente passa por algo, a gente cria em nós estruturas e fundamentos para ajudar o seu próximo. Eu tive que passar por isso tudo para poder entender você, querido e querida. Se você está passando no momento, por uma fase de depressão, em uma fase de uma tristeza profunda, eu quero te encorajar a buscar o seu Criador com todo o seu coração e o adorá-lo. Confie nele. Eu tenho certeza que você vai experimentar o amor de Deus e o seu cuidado e carinho que você precisa tanto nesse momento de dor e de sofrimento. Você vai se surpreender o que Deus vai fazer por você e como Ele se importa com você. Ele quer ver você sorrindo, Ele quer ver você feliz, Ele quer ver você bem, Ele quer ver você livre. Foi por isso que Ele se entregou naquela cruz por mim e por você, amado. Até todos os fios do teu cabelo estão contados por Deus, amados. Uma coisa que eu aprendi nessa fase de depressão é não julgar. Não podemos julgar as pessoas que não nos entenderam nessa fase, porque muitas delas não vivenciaram uma depressão e terá dificuldade de entender o estado emocional de um depressivo, entender como é grave essa enfermidade. A depressão é uma doença muito grave, que está abrangindo o mundo inteiro. Assim como eu fui curada por Deus, você também pode ser. Basta você buscar a face do teu Criador. Porque tudo o Senhor Jesus pagou por mim, por você na cruz do Calvário. A palavra de Deus diz que Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus e pelas suas pisaduras nós fomos curados, nós fomos sarados. Amados, nós fomos curados e sarados pelas pisaduras de Jesus Cristo. Você foi curado, você foi sarado. Nós temos que crer na palavra de Deus para que a cura comece a acontecer lá dentro da nossa alma e venha se refletir no nosso corpo. E eu deixo um conselho para todos que nunca passaram por uma depressão. Amados, não apoie uma pessoa com depressão
com piedade, mas sim com amor. Eu repito, não apoie um depressivo com piedade, mas sim com amor. Seja abençoado, querido. Obrigada por ter me ouvido e eu espero, em nome de Jesus, que esse testemunho tenha edificado a sua vida e mudado a sua história. Até o próximo. Beijo grande. Tchau.